Olá, tudo bem? Meu nome é Heitor, sejam bem-vindos. Demorei muito para fazer esse vídeo, mas eu queria muito fazer da melhor forma possível. Eu pontuei muitas coisas para a gente conversar, porque é muito difícil passar tanta informação em pouquíssimo tempo, né? Vamos lá. Primeira coisa, Trump decide fazer uma taxação de 50% sobre o Brasil. Isso basicamente é ruim para eles mesmos por causa que a balança entre Brasil e Estados Unidos sempre foi muito positiva para os Estados Unidos, sempre foi muito vantajoso, né, você comprar os produtos brasileiros. O que acontece é que agora com essa taxa de 50%, além de não ser mais vantajoso para nenhum dos dois países, tá? A balança comercial simplesmente as duas saem praticamente negativa, ainda pressiona a inflação lá nos Estados Unidos, que depende justamente das importações que vêm através do Brasil. Então, eles estão dando literalmente um tiro no pé. Então, já começa por aí. Próxima coisa. O preço da carne e do café podem ser que baixem. Afinal, se não existe demanda lá fora, a tendência é que a demanda seja atendida aqui dentro. Então, pela lei de oferta e procura, os preços dos alimentos basicamente podem baixar aqui no Brasil, já que estão todas paradas esperando a decisão dos políticos para onde vai essa taxação. Ou seja, aqui no Brasil pode ter uma queda no preço da carne, café e até outros derivativos, tá? Vamos para outra parte. A empresa agrícola John Deere, né, acho que é assim que fala, né, basicamente está fugindo das legislações brasileiras, não, das legislações americanas, porque está cada vez mais difícil e mais caro e mais burocrático você produzir qualquer coisa nos Estados Unidos, já que a gente só vê até o dia de hoje, né, durante Trump, né, essa época de Trump, só taxação, imposto, imposto, imposto. Então isso não está ficando bom nem para ele e nem para o cenário econômico global. Então tem países não, tem empresas que estão tentando se desassociar disso e tentando fugir desse monte de taxação e dessa instabilidade que afeta na receita da empresa. No caso da John Deere, ela pretende investir mais ou menos 55 milhões de dólares, né, lá no México. E você já sabe o que aconteceu, né? Porque a gente só vê uma parte da notícia, mas não vê a história toda. Com isso, né, obviamente que Trump não vai falar isso abertamente, mas foi uma forma dele se vingar desta empresa, né, que é uma empresa muito importante lá nos Estados Unidos. Então decidiu taxar 30%, tanto na União Europeia quanto no México, justamente por conta deste investimento milionário desta empresa. Mas também, né, eu não os culpo, né? E obviamente essa manobra que a empresa fez foi justamente para poder atender a demanda global, por causa que, graças aos países emergentes, mais conhecido como Brasil nessa história, está cada vez mais bombando as commodities, cada vez o cenário global depende das nossas commodities brasileiras, então a gente está saindo, entre aspas, nessa parte em vantagem, tá? Em vantagem. Então, por isso, esse investimento. Outro detalhe, Trump já disse, né, abertamente, que se a empresa decidisse voltar para fazer negócio com os Estados Unidos, digamos assim, teria que pagar altas taxas. Então, é um susto para todas as empresas lá nos Estados Unidos. Porque, bom, se os de casa você não está tratando bem, como é que você vai tratar também os da rua? Entende? As empresas de fora. Isso é um ponto a ser levado em consideração. Já gerou um cenário complicado entre as empresas americanas. Outro detalhe, Japão, simplesmente o maior credor do financiamento da dívida pública americana, simplesmente jogou para fora, ó, mandou para fora, não quer nem saber mais da dívida americana. Já imaginou um país que está há muito tempo negociando com você, simplesmente fala assim, não quero mais negócio com você? Foi o que aconteceu. O Japão simplesmente era a maior credora do financiamento da dívida pública americana, que equivale a 40% do PIB hoje em dia, né? E adivinha quem é que é a maior agora credora do financiamento americano?
simplesmente a China. A China agora é a maior, né, credora dessa dívida americana. Então, isso é um sinal de fraqueza, querendo ou não, politicamente. Afinal, os Estados Unidos, né, compete diretamente com a China, você já sabe desse embate, mas como que você vai competir se você depende deles para poder financiar a sua dívida? Você entendeu o tamanho do problema aqui? Por isso que eu nem estou fazendo graça, porque é uma coisa muito séria. É muito sério, muito sério. Vamos para outra parte. Ah, tem um motivo também porque o Japão foi taxado. Simplesmente por causa que com a entrada de carros elétricos lá nos Estados Unidos, teve as inovações, teve tecnologia e teve muita saída em comparação às empresas, né, de carros como a Tesla, né, que estavam perdendo também, querendo ou não, espaço, né? E para Trump, politicamente, isso não é bom. Afinal, como é que uma empresa lá de fora está ditando o mercado, estaria, né, possivelmente ditando o cenário econômico, né, dos carros elétricos, né? Como é que uma empresa de fora tem mais tecnologia do que a gente, né? Afinal, é a cabeça. A gente tem que pensar com a cabeça dele, né? A cabeça de Trump, né? Que é zero liberalismo e mais conservadorismo, né? Aquele, não é nem conservadorismo, é patriotismo, né? E a gente sabe o que acontece com esse tipo de coisa. Vamos lá. Obviamente é um sinal de fraqueza dos Estados Unidos, né? Competitividade acaba baixando, isso não é bom para o cenário, né? Que observa bem o que está acontecendo. E em contrapartida a gente tem o BRICS. BRICS simplesmente, né? Com a conversa que está tendo, é que eles querem fugir, né? Quando eu falo a gente é porque está o Brasil, obviamente, né? Tá querendo fugir do sistema SWIFT, que é muito lento e afeta muito a parte cambial, né, das moedas. Afinal, se você quer comprar alguma coisa, você primeiro precisa converter para dólar para depois você comprar uma commodity, comprar algum produto. Então, querendo ou não, acaba sendo um gargalo agora. Passa a ser um gargalo porque a moeda, né, o dólar, não está crescendo mais. Ele está se afundando em dívida e isso está indicando para o mercado que é necessário uma nova releitura do mercado financeiro. Então eles estão tentando fugir do SWIFT e criando tecnologias com base em blockchain, né? Então você já está entendendo o que está acontecendo aqui, né? Já está percebendo, né? Com base em blockchain para poder facilitar as relações entre um país e outro sem depender do dólar. Então, consequentemente, pode ser que diminua a hegemonia do dólar. Está realmente acabando com essas decisões malucas deste presidente. Querendo ou não, está sendo um tiro no pé, um atrás do outro. Próxima coisa. A Tesla, obviamente, né, como eu já falei, está saindo dos Estados Unidos e está procurando novos parceiros, e um deles é o BRICS. Né? Tá todo mundo agora interessado no BRICS, porque simplesmente eles estão sendo maior até do que o G7, né? Que antes era um dos maiores blocos econômicos da face da Terra, e agora a gente, né? Quando eu falo a gente, Brasil, né? Estamos ditando essa história aí, junto com a Rússia, junto com a China e a Índia. A Índia não para, inclusive, de crescer na sua parte econômica. Talvez seja uma nova China nessa brincadeira, porque é mão de obra barata e uma alta produção. Então, já fica aí a dica para investimentos. Outro detalhe, essa carta que Trump lançou para o Brasil, né, sobre eu não quero citar nomes aqui, né? Você sabe o que ele falou. Não, eu estou taxando o Brasil por causa politicamente, porque isso é uma caça às bruxas. Você sabe bem a história. Mas isso é só uma cortina de fumaça. Na verdade, está tentando desmascarar o cheiro de medo. O cheiro de medo é uma cortina de fumaça. Não tem nada a ver essa coisa, por causa de Bolsonaro, tem nada a ver. Nada a ver. Isso é que é a realidade. E a cortina de fumaça deixa para outras pessoas anunciarem, porque eu não faço esse tipo de coisa. Vamos lá. Trump, obviamente, colocou também 30% de imposto na União Europeia, né, indicando que novamente, uma fraqueza
o medo, né, que até a própria Europa, né, seja maior do que os Estados Unidos. O que a gente tem entendido cada vez mais é que estamos dependentes de outros mercados emergentes, né, e que o cenário financeiro está mudando, está saindo dos Estados Unidos e migrando para outros países, né, e a gente já sabe que provavelmente vai ser chinês, né. Pelo menos é o que está dando a entender. Alguém sabe falar qual é o nome? Mandarim? Nem coisa que eu falo errado. Mandarim? Eu não sei, mas acho que a gente vai ter que aprender pra gente se acostumar. E para quem tem Bitcoin, agora que eu posso falar do Bitcoin para vocês entenderem o que está acontecendo, né? O Bitcoin simplesmente subiu, como eu falei, está indo em direção talvez a 120, 140, está beirando ali, né? Eu não pretendo vender enquanto isso. Eu quero ter um lucro aí de 20%, 40% em cima dos meus Bitcoins, isto é, se eu quiser vender, porque quanto mais instável a gente vê o cenário financeiro, no caso, por exemplo, aqui no Brasil, pior pra gente. Eu não vou querer, sabe, simplesmente tornar em reais, né? A gente ainda tem nosso problema interno brasileiro que está afetando aí, né? Bom, o motivo por que Bitcoin simplesmente subiu é isso. É basicamente a indicação do mercado financeiro dizendo assim: precisa-se criar uma forma mais rápida, mais fácil, que consuma menos energia para fazer nossas transações econômicas sem depender dos Estados Unidos. Blockchain. Ou seja, isso está beneficiando, querendo ou não, o próprio Bitcoin que está subindo nesses novos patamares, né? Então tem gente falando aí que pode subir até 200 mil. Eu não sei se isso é verdade, mas a 120 com certeza chega, 140 também, e é ali que eu começo já a negociar alguma coisa. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Eu estou muito feliz de ter feito esse vídeo. Demorei muito porque eu queria saber se daqui a 2 dias esse vídeo ainda vai ser relevante. Afinal, a gente sabe que essa coisa vai e volta, né? É a forma de Trump falar assim, ó, vem aqui conversar comigo, eu vou aumentar 200% aqui, mas vem conversar comigo aqui, porque ele sabe que não é bom nem para ele, politicamente, está sendo horrível, nem econômico, e atrapalha toda a balança comercial, que sempre foi mais positivo para os Estados Unidos, ou seja, é só desvantagem para ele, né? Mas enfim, é isso. Um beijo, um abraço, se cuidem e tchau.